com a palavra. Bom, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra desta terça-feira. Estamos debatendo, o cenário político de Maceió, do estado de Alagoas, recebendo toda terça às 9 da noite um personagem importante, seja ele vereador, deputado, secretário, enfim, pré-candidato, pessoas que querem mudar a cara da nossa política para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade e também do nosso estado. E hoje estamos recebendo aqui no programa Com a Palavra desta terça-feira o vereador por Maceió, Marcelo Palmeira, que faz parte do PL, ele que foi eleito em 2020 com 5.184 votos, tem uma história já boa na capital alagoana, foi vice-prefeito na gestão do ex-prefeito Rui Palmeira, secretário de Assistência Social. Vereador, seja bem-vindo ao programa Com a Palavra. Eu que agradeço, Alain, o convite, o programa Com a Palavra. Estou aqui à disposição sua e dos maceioenses de responder as perguntas, poder interagir e contar um pouco também da minha história e das minhas ações políticas. Olha, você, vereador, tem atuado bastante aí na Câmara de Vereadores, né? A gente tem concurso da Câmara, tem outros assuntos que a gente vai debater em pauta, mas como é um ano eleitoral, a gente começa com as eleições. O senhor faz parte de um partido, o PL, que vai ter um chapão aí com vários vereadores de mandato, pessoas que são pré-candidatos, que têm potencial de voto. Como é que o senhor enxerga esse período de eleição aí? Já estamos agora no mês de maio, as eleições em outubro. Como é que o senhor enxerga aí esse período do pleito? Tem um momento no mandato que é inevitável esse tipo de discussão, que é a pré-campanha. A pré-campanha autorizada pela legislação eleitoral e que ela se inicia 6 meses antes do prazo do dia da eleição. Então, nós estamos em pleno período de pré-campanha. E nesses 3 anos e meio de mandato, buscamos o entendimento dentro do Legislativo de aprovar os projetos do Executivo, tentar discutir as proposições dos colegas vereadores, da população em geral, nos momentos em que são ouvidas nas audiências públicas, no momento em que é discutida a lei de diretrizes orçamentárias, que é discutida a lei orçamentária para o ano subsequente, mas nesse momento também se fala de política. Então, a minha opção de estar no PL, no Partido Liberal, partido aqui em Alagoas, liderado pelo prefeito JHC, do qual fiz parte de sua bancada ao longo desses 3 anos e meio. Nós tivemos uma boa parceria. Eu acho que o prefeito JHC ele amadureceu muito dentro do mandato. Eu não fiz a opção de apoiá-lo na eleição de 2020, mas porque fazia parte do grupo que estava na prefeitura e o grupo entendeu em apoiar o candidato e hoje deputado federal Alfredo Gaspar, mas sempre tive uma boa relação com o prefeito JHC. Ele já, no início, já quando saiu o resultado das eleições, nós já começamos a conversar sobre essa interação Câmara de Vereadores e Prefeitura. Então, tivemos uma relação muito respeitosa, com independência, buscamos sempre essa independência dos poderes. Isso eu não abro mão e também isso é uma busca sempre diária dos vereadores, de autonomia da Câmara Municipal junto à população e à Prefeitura. E foram 3 anos e meio, Armando, não tinha por que eu não estar compondo o partido. Como você disse, é um partido forte, que vem com 10 vereadores de mandato, vem com 10 suplentes, 9 a 8 suplentes da eleição anterior, de eleições passadas. Tem novos nomes também, mulheres que têm um trabalho reconhecido na sociedade. Então, eu acho que tudo isso vai se somar e o PL será um partido forte que vai fazer o maior número de vagas na Câmara de Maceió. Bom, o senhor que é um dos candidatos, nos cenários políticos... Pré-candidato, vereador, mas pré-candidato à reeleição
em Maceió. O senhor é cotado para ser reeleito, né? Tem um papel importante como primeiro secretário da Câmara, né? Sendo relator de vários projetos, como aumento, reajuste do salário dos servidores, né? O concurso da Câmara de Maceió. E o senhor tem exercido um certo protagonismo na Câmara, né? Ali junto com o presidente Galba Neto. A gente já teve acesso a informações de bastidores, e aí é aquilo que a gente vai apurando, vai conversando com as fontes, de que o senhor pode, se caso ser reeleito vereador por Maceió, um dos nomes cotados, né? Um dos nomes, não é o principal nome, é um dos nomes cotados, até pela afinidade que o senhor tem com o prefeito JHC, de ser o próximo presidente da Câmara de Maceió. Existe essa possibilidade? Veja, é uma eleição interna. A eleição de presidente de Câmara é diferente da eleição que nós estamos como pré-candidatos a concorrer no mês de outubro. É uma eleição interna que vai depender muito da composição. Primeiro nós temos que ganhar a eleição popular, né? Essa que é mais difícil, né? Que é a mais disputada, né? Não vou dizer a mais difícil, mas é a mais disputada. E depois vamos conversar. Nós temos um grupo lá majoritário, nós temos lá uma relação muito respeitosa, muito boa com todos os vereadores, com os 25. Nesse ano a Câmara aumentará mais 2 cadeiras, serão 27 vagas. Então é aguardar, é conversar, sempre dialogando, para que seja escolhido realmente o grupo que possa fazer com que a Câmara ganhe protagonismo, que a Câmara se fortaleça, como foi nesses 4 anos, como tem sido nesses 3 anos e meio. A Câmara de Vereadores teve avanços significativos, um deles é o concurso público, né, que ocorrerá agora no mês de junho, no início do mês de junho, para 54 vagas, né, maceienses, alagoanos, brasileiros que vão vir de todo o Brasil concorrer. E eu, como presidente da comissão do concurso, me orgulho e reafirmo a dizer que será um concurso sério, que será aprovado os mais capacitados ou os mais preparados para aquele dia, né, porque muitas vezes você tem até um poder de conhecimento maior que outro, mas na hora lá fica nervoso, não consegue. Psicológico afeta, psicológico, né? Então, na verdade, não, às vezes não é mais o mais preparado para o concurso, mas sim naquele momento. Então, não abro mão disso, né? Tem que acabar com essa história de parentesco, de arrumadinho. Vamos fazer um concurso sério e assim está. Trouxemos uma instituição acostumados a fazer concursos pelo Brasil afora, de juiz federal, de delegado de polícia federal, de todos procurador. Então, quer dizer, procuradores federais, estaduais, em diversos estados da federação. Então, quem for participar pode ter certeza que será prioridade tudo isso que elenquei aqui nesse momento, falando do concurso da Câmara. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar mais para falar do concurso do segundo bloco, né? Mas ainda voltando a abordar, então, só para a gente reforçar, caso o vereador Marcelo Palmeira seja reeleito vereador por Maceió, né, nas eleições de outubro, se realmente o prefeito conseguir fazer o número de vereadores que ele pretende, né, dentro do chapão do PL, o senhor vai tentar colocar o seu nome à disposição para ser presidente da Câmara? Hoje, isso ainda é uma discussão distante, né? Hoje eu não tenho esse pensamento, não. Hoje eu estou focado na minha pré-campanha e conseguir, sim, retornar ao Legislativo. Bom, tá aí, portanto, o vereador Marcelo Palmeira, né? Diferente daquilo que a gente acompanhou nos bastidores, por isso que é importante a gente sempre estar conversando com os vereadores para tirar isso à conclusão. O senhor que foi vice-prefeito na gestão do Rui Palmeira, o senhor foi secretário de Assistência Social e agora é o primeiro mandato de vereador. O segundo mandato de vereador, cada função uma responsabilidade diferente. Existe a mais desafiadora, a mais difícil? Como você disse, são cargos desafiador, difícil de ser conduzido, principalmente o de vice-prefeito. Não é um cargo fácil. Aparentemente, você diz, o vice ele não tem uma atribuição, mas ele sofre muito, né, as angústias. E foram 8 anos de uma arrecadação no município muito oscilante, mas registro aqui a boa vontade do ex-prefeito Rui Palmeira de sempre tentar fazer o melhor para a cidade. Hoje a sua relação com o Rui é relação boa, natural? Relação muito boa.
não nos falamos diariamente, Sim. mas até quando soube da sua pré-candidatura a vereador, mandei uma mensagem para ele, desejando sucesso, orientando em algumas questões partidárias, que naquele momento estava se discutindo filiações, e sempre temos alguma conversa ou outra através de rede social. Não temos um dia a dia de encontros e compromissos, mas tenho um carinho muito grande sim por ele. Bom, então, você não elegeu a mais difícil. A de vice-prefeito... Sim. A de vice-prefeito é difícil, porque às vezes você quer fazer... Executar, né? Executar, e você não tem um respaldo, às vezes até dos secretários municipais, que não enxergam em você um chefe. Existem aqueles momentos oscilantes, onde você assume a prefeitura, e eu assumi várias vezes a prefeitura de Maceió por períodos pequenos, e sempre eu procurava arregaçar as mangas e ir para dentro dos problemas. Um dos problemas que eu busquei tentar resolver foi o problema ali do Vale do Reginaldo. Outro problema que eu tentei resolver foi o Dique Estrada. Ajudei, inclusive, a esse projeto da Aula Lagunar. Também tem a minha participação. Esses 1.600 apartamentos construídos foi também um pedido nosso, uma luta nossa em Brasília também, junto com o ex-senador Benedito de Lira, depois o deputado Arthur Lira, e com a chegada do prefeito JHC. Então foi uma junção de forças, e que o prefeito JHC teve o prazer de ter a cereja do bolo, de ser o maior protagonista, porque ele realmente fez a maior parte do projeto à execução, mas isso foi uma luta de angústia, de muito também, de alguns anos atrás. Eu lembro quando o governo Bolsonaro assumiu, todos esses projetos foram paralisados para que fossem revistos, e houve uma demora para que voltasse a tramitar nos ministérios, na Caixa Econômica. Então isso durou quase que o segundo mandato todinho da gestão do ex-prefeito Rui Palmeira. Aí teve o Covid pelo meio, e quando o prefeito JHC assumiu, ele teve a felicidade e a sorte de pegar já o governo Bolsonaro em um momento já de final de mandato, vamos dizer assim, de 2 últimos anos de mandato, já destravando todos os convênios, e ele também teve a habilidade, junto com o deputado Arthur Lira, de fazer com que o projeto caminhasse, e hoje já são diversas unidades entregues. Busquei também o Hospital Materno-Infantil de Maceió, consegui os técnicos da saúde, fiz o projeto 0800, porque com os próprios técnicos a gente desenvolveu o projeto. Fui para Aracaju, conheci a maternidade de Aracaju, mandei meu chefe de gabinete na época ir a Belo Horizonte, conhecer o hospital lá materno-infantil em Belo Horizonte, que é administrado lá por um ex-general do Exército. Pegamos todos os modelos, banheira para o parto humanizado, quartos para acompanhantes, toda uma estrutura. Eu lembro que eu fui lá fazer a topografia do terreno, lá vizinho à Universidade Federal de Alagoas, ali naqueles terrenos grandes por trás ali. Sim. E quando eu fiz toda a topografia, que estava tudo pronto, a ex-secretária de Educação disse: mas aquele terreno ali nós vamos fazer um centro de educação infantil. Tem que ser no outro lado. Lá vai eu novamente com o topógrafo, no sol quente, fazer a topografia e para tentar fazer com que aquilo tornasse realidade. Fui a Brasília, falei com o senador Bill na época, ele colocou 4,5 milhões, salvo engano, de emenda pessoal, impositiva, que ele tinha direito como senador. Ele tinha direito, salvo engano, 15 milhões de reais de emenda impositiva na época. Ele colocou quase 5 milhões para o hospital e, infelizmente, a gestão, quando chegou até onde eu podia, ele andou. Depois, quando foi para a Secretaria de Infraestrutura, quando precisou licitar os projetos complementares, o projeto não andou. Mas o dinheiro ficou aí, eu fiquei vigiando o dinheiro. E sabe para onde o dinheiro foi, Alain? Não, para onde foi? Para a UPA da Santa Lúcia. Hoje está lá inaugurada e atendendo... Era uma reivindicação antiga dos moradores, reivindicação antiga, ou seja, o trabalho, pelo menos, não foi todo não perdido, foi desperdiçado. Foi perdido, o recurso ficou, e hoje nós temos a UPA da Santa Lúcia funcionando, e eu posso dizer que eu também tenho a minha sementezinha ali, junto com o nosso senador e hoje prefeito da Barra, Bill, que é meu padrinho político, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Rapaz, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco, né? Mas eu converso, às vezes,
entrevistando, buscando informações com vários prefeitos, e eles relatam, nada desrespeitando os atuais senadores do estado de Alagoas não, mas eles falam que o Bill faz muita falta, né, aos prefeitos por ter sido um senador atuante, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo. Esse foi o primeiro bloco da entrevista com o vereador Marcelo Palmeira, e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do programa Com a Palavra, já já. Cerca de 14 mil mudas de espécies nativas estão na fase de plantio, aqui na região do Riacho do Silva. Este é o início do projeto Aflora Mangue, que vai plantar mais de 45 hectares de manguezal. A área fica protegida para o preparo adequado do solo, e as mudas foram adquiridas de viveiros credenciados ou produzidas no local. O monitoramento da fauna do manguezal já está sendo feito com a autorização do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. As medidas de reparação, mitigação e compensação dos impactos da subsidência do solo estão previstas no termo de acordo socioambiental, assim como a execução do plano ambiental, que prevê o plantio de mangue. Criado em novembro de 2023, o projeto Aflora Mangue é uma das ações dos compromissos da Braskem com Maceió. Acompanhe em braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. E se sua conversa no celular atropelar a vida de alguém? E se seu capacete mal colocado atropelar a felicidade da sua família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas. Consciência no trânsito salva. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran. Governo de Alagoas. Bom, estamos de volta no programa Com a Palavra, agora no segundo bloco, entrevistando o vereador por Maceió, Marcelo Palmeira, que é vereador de mandato e é pré-candidato à reeleição à Câmara de Vereadores. Primeiro secretário, né, da Câmara de Vereadores, está ali lado a lado com o presidente Galba Neto, discutindo os projetos, sendo relator de várias matérias importantes que são votadas aí na Câmara de Vereadores. Vereador, agora a gente fala um pouco sobre a sua atuação, né, em relação ao concurso. O senhor que lidera aí, faz parte dessa comissão importante. E no dia 2 de junho tem o concurso para a Câmara de Maceió. É uma vitória dessa atual legislatura? Sim, eu considero um grande avanço. Nós temos na Câmara de Maceió cerca de 50 a 60 servidores do quadro efetivo. Esse número já foi bem maior. E os servidores, o último concurso da Câmara foi na década de 80. Né? Com a Constituição de 88, muitos deles que não tinham concurso, mas foram remanejados para o quadro de efetivos, conforme conseguiram o direito a legislação vigente naquele período. Então, são funcionários de 35, 40 anos de casa. Muitos deles tinham até dificuldade de se aposentar, porque quando davam entrada no IPREV, havia uma diferença que o IPREV questionava e dificultando assim até a saída deles da Câmara, e isso foi resolvido junto ao Ministério Público. Fizemos um TAC, um termo de ajuste de conduta, onde Prefeitura, Ministério Público, IPREV e Câmara de Vereadores, cada um se comprometeu com algumas funções, e a nossa era que, iniciando as aposentadorias das pessoas que já tinham tempo de serviço, já estava praticamente chegando aos 70 e 75 anos, já está limite para ser servidor público, homem e mulher. E esse fluxo de aposentadorias foi iniciado, e a nossa parte seria lançar o concurso público, e assim fizemos. Fui nomeado presidente da comissão, né, onde eu também não abri mão, porque eu queria estar à frente para que a coisa ocorresse da forma mais correta possível. Nós temos lá uma comissão onde também fazem parte o atual procurador-geral do Estado, procurador de Justiça. Né, o doutor Léo Araújo, faz parte também servidores da Casa, a OAB, representada pelo doutor Yuri Pontes, os procuradores da Câmara, vereadores, a vereadora Silvana Barbosa também faz parte, ao meu convite. Então, a gente fez
a gente fez por onde fazer o concurso na maior transparência possível. E hoje, graças a Deus, já está marcada a prova, já foram encerradas as inscrições, foram mais de 6 mil inscritos, né? Mais de 14 mil pessoas buscaram as inscrições, mas só efetivaram 6.600, ou seja, com o pagamento da taxa, né? 6.600 pessoas aproximadamente. Foi cumprido toda a legislação sobre as isenções para desempregados, a cota que foi aprovado para negros, pessoas com deficiência. Então, nós cumprimos toda a legislação da Constituição Federal, Municipal, para que o concurso ocorresse, e será aí, como você já disse, dia 2 de junho, as provas, no mesmo dia, na mesma hora. Todas na capital? Todas as provas serão em Maceió, e eu não posso nem falar muito sobre essa parte, porque isso, a empresa... Cabe à banca, né? Cabe à banca tudo. A partir do momento que nós lançamos o edital, a banca tomou conta de tudo e a gente só vai saber o resultado no dia mesmo dos aprovados. Esses servidores sendo aprovados, existe uma perspectiva deles serem nomeados ainda neste ano 2024? Saindo o resultado, eu não posso garantir que esse ano se iniciará as nomeações. Mas existe uma norma em relação ao pleito, se isso interfere diretamente? Existe, tem que ser averiguado conforme legislação, não pode ser feita a efetivação deles no período eleitoral, sim. Mas o concurso, o edital rege que 2 anos, eles têm uma validade de 2 anos para ser chamados. Claro que eles serão chamados uma boa parte de imediato, vão se adaptando e assim gradativamente, até porque receber 54 novos servidores de uma vez só, a Câmara não está acostumada a isso. Exige toda uma adaptação, isso, toda uma adaptação, mas vamos fazer isso mês a mês e com certeza nos 2 anos ou antes disso, nós teremos todos os servidores já empossados e trabalhando no dia a dia da Câmara. Agora, é uma Câmara que vai ser ainda mais qualificada com a chegada desses novos servidores, né, vereador? É verdade, não desmerecendo os mais antigos, são profissionais, claro, que sim. Trabalham, mas que é sangue novo, né? Toda a boa renovação, ou a mistura disso, né? A renovação com a experiência, isso é que nem time de futebol, né? Você não pode botar só garotos. Fica mesclado, né? E nem pode botar um time só de muitos experientes, né? Tem que ser feito aquela mistura. Então a Câmara vive, quando eu digo que a Câmara vive um bom momento, é porque a Câmara hoje, tratando internamente, adquiriu o seu prédio próprio, nós não tínhamos um prédio próprio, o prédio passará por reformas, por adaptação. Que é esse prédio que a Câmara está sediada, isso, né? Na Saia Albuquerque, no Jaraguá. Nós conseguimos, nesse período desses 3 primeiros anos, aprovar a emenda impositiva. Isso dá autonomia ao vereador de levar aquele projeto, aquele compromisso que ele tem com a comunidade, com alguma instituição, independente de ser oposição ou ser situação. A emenda impositiva ela é paga a todos os parlamentares. Isso funciona também na Assembleia Legislativa, funciona no Congresso Nacional, sim. Dando mais autonomia, né, e uma total liberdade para o vereador, deputado, poder agir dentro do parlamento. Então, foram vitórias significativas. Eu entendo que a Câmara fica maior nessa gestão desses 4 anos que fizemos parte, a Câmara sai mais fortalecida, e você tendo um parlamento forte, você terá um executivo forte. Né? Quando você tem um parlamento que só balança a cabeça, que aceita tudo, que não cobra, que não fiscaliza, o executivo relaxa e começa a fazer as coisas da forma que bem entende. E a gente sabe que ali hoje tem 25 vereadores eleitos, muitos deles representando alguma comunidade, alguma região, e a gente falava aqui, antes de iniciar, quando você me falava do aumento de vagas para 27 vereadores na próxima legislatura, e eu falava justamente isso. É a oportunidade também, né, de você ter representantes em outras localidades que não tenha um número de eleitores considerados para que esse vereador se eleja. Por exemplo, você representar o bairro do Benedito Bentes, é quase uma cidade, né? Você tem uma votação mais expressiva, então você pode ganhar a eleição só com o voto do Benedito Bentes. Mas o político que mora no Santos Dumont,
que mora no Eustáquio Gomes, que mora na Pitanguinha, que mora lá no Dique Estrada, ele terá dificuldade, porque o bairro não tem o mesmo número de eleitores. Então, quando você também aumenta o número de vagas, você oportuniza. Hoje nós temos vereadores de bairro, nós temos aqui o vereador Cal, aqui, que é do Feitosa, o vereador Brivaldo, Ciderlano e do Benedito Betes. Então, são vereadores de bairro ali que tem 80% quase da sua votação sai daquela localidade. Então, quando você aumenta mais 2 vagas, com certeza aparecerão também novos políticos, novos representantes, fazendo com que fique uma Câmara cada vez mais plural, cada vez mais com ideias e proposições atendendo a cada região. Bom, durante a semana passada a gente teve, né, a votação da Câmara, a aprovação, né, que autoriza, né, o pedido de empréstimo da Prefeitura, que é o empréstimo que a Prefeitura deve utilizar para tocar obras, né, importantes por Maceió, obras de mobilidade urbana. Foi uma discussão que a gente inclusive abordou no blog Com a Palavra durante a semana, né, dizendo que 2 vereadores votaram contra, que são os vereadores de oposição. Era natural que isso acontecesse, a Teca Nelma e o vereador Joãozinho. E o senhor deu uma explicação também durante a votação, né? O senhor foi o relator do projeto e disse que o município hoje tem essa capacidade. Foi um empréstimo a juros mais baixo que é praticado no mercado, e isso possibilita o município a contrair esse empréstimo e fazer investimentos na capital, né, vereador? É verdade. Quando você trabalha com caixa dentro de uma margem de segurança, você trabalha mais tranquilo. É assim o dono de casa, é assim o cidadão, o empresário. Não é diferente no serviço público. Se o prefeito hoje tem um caixa para tocar a prefeitura com tranquilidade, não é necessário que ele use esse caixa para o investimento e amanhã ou depois ele tenha dificuldade de cumprir suas obrigações essenciais, que é o medicamento na unidade de saúde, a contratação do médico, do professor, o transporte escolar, a merenda. Então, esses empréstimos, eles funcionam justamente para isso, para que o município tenha uma estabilidade financeira com o Tesouro Municipal, os seus recursos, e que esses recursos que venham através de instituição financeira com juros abaixo do mercado possa ser utilizado para investimento. E o dinheiro que ele tem em caixa está lá aplicado também no banco. Ele está tendo a correção diária. E quando você vê essa correção diária que o município tem com o seu Tesouro Municipal lá no banco, e você vai ver o valor que é pago de juros nesses empréstimos, eles são muito parecidos, porque são taxas diferentes do cidadão, pessoa física, chegar no banco, querer tirar um CDC, querer pegar um empréstimo numa financeira. São juros muito maiores, impraticáveis para o serviço público pelo volume de dinheiro que é captado. Mas essa é uma prática do governo do Estado, sim, das grandes cidades, e só não faz isso quem não tem crédito, que não é o caso nem da cidade, nem do município de Maceió, nem do governo do Estado de Alagoas. Os dois hoje são bem pontuados no que se refere à dívida pública, a poder de endividamento, e a gente está vendo aí vários investimentos do governo do Estado. O governo Renan Filho contraiu vários empréstimos desses a juros baixos, que foi responsável por diversas obras estruturantes, duplicações de rodovias, sim, construção de hospitais, de escolas, creches, ginásios de esporte. Então, levando mais qualidade de vida e desenvolvimento para os municípios. E assim também o prefeito JHC está buscando. E eu sempre digo, ruim se fosse eu querendo tirar esse empréstimo, contrair esse empréstimo para a cidade de Maceió. Mas o prefeito JHC, ele tem a legitimidade da população. Ele foi eleito pela maioria dos votos de Maceió, foi confiado a ele a gestão. Claro, ele tem que cumprir com o que diz a nossa lei orgânica do município, o que diz a Constituição Federal, de pedir autorização ao Legislativo, de usar os recursos de forma correta, de buscar uma instituição financeira que disponibilize esses recursos com juros mais baixos, né? Seguindo o rito, mas é dele essa autonomia, até 31 de dezembro de 2024. Se ele for reeleito, renovará essa autonomia. E assim é a democracia. Nós não podemos querer tirar essa legitimidade do homem público, do prefeito, do governador, que foi eleito e está ali para isso, para tomar decisões de gestão. Onde é que vai investir, como vai investir, o recurso que vai investir. Isso quem determina é o prefeito, através das suas políticas públicas priorizadas, com o aval e a autorização do Legislativo quando necessário.
Bom, estamos conversando com o vereador Marcelo Palmeira. Esse foi o segundo bloco do programa Com a Palavra. Daqui a pouquinho a gente vai para o terceiro e último bloco. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Com a Palavra aqui no portal acta.com e também no canal do YouTube. Cerca de 14 mil mudas de espécies nativas estão na fase de plantio, aqui na região do Riacho do Silva. Este é o início do projeto Aflora Mangue, que vai plantar mais de 45 hectares de manguezal. A área fica protegida para o preparo adequado do solo e as mudas foram adquiridas de viveiros credenciados ou produzidas no local. O monitoramento da fauna do manguezal já está sendo feito com a autorização do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. As medidas de reparação, mitigação e compensação dos impactos da subsidência do solo estão previstas no termo de acordo socioambiental, assim como a execução do plano ambiental, que prevê o plantio de mangue. Criado em novembro de 2023, o projeto Aflora Mangue é uma das ações dos compromissos da Braskem com Maceió. Acompanhe em braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. E se sua conversa no celular atropelar a vida de alguém? E se seu capacete mal colocado atropelar a felicidade da sua família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas. Consciência no trânsito salva. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Detran. Governo de Alagoas. Bom, estamos de volta aqui no programa Com a Palavra, recebendo o vereador por Marcelo Palmeira, do PL. Vereador, eu queria trazer aqui uma situação, né, sobre essa questão das eleições também, antes da gente falar um pouco também sobre a sua atuação parlamentar nesse bloco. O prefeito JHC está muito bem avaliado. Hoje é o pré-candidato a prefeito por Maceió, que tem os índices de avaliação lá em cima, está bem cotado para ser reeleito, inclusive até no primeiro turno, né, pelas projeções que a gente faz, ouvindo colegas de imprensa também do meio político. O senhor vê o JHC daqui a 2 anos brigando pelo governo do Estado? Eu ainda não conversei sobre isso com o prefeito JHC. Não é uma decisão fácil você renunciar um mandato, né, de prefeito de capital para se candidatar a uma eleição de governo, porque a gente sabe que são perfis até de eleitores diferentes, apesar de ser do mesmo estado, mas você tem aqui Maceió e a Grande Maceió, que tem um entendimento político. Quando você vai se afastando um pouco mais, você começa a ver que a força política, né, da gestão municipal, o apoio do deputado, ele influencia decisivamente para o voto do eleitorado. Então, é uma decisão que o prefeito JHC, sendo reeleito, e qualquer prefeito que passa pela cadeira de prefeito de Maceió é citado, seja no primeiro ou no segundo mandato. Eu lembro que quando o Rui era o prefeito de Maceió, no primeiro mandato, com poucos meses, tinha uma entrevista que o Plínio Lins fazia, boteco, alguma coisa, era conversa de botequim, né? E já se falava, já perguntou o Rui naquele momento se ele seria candidato ao governo. E naquele momento ele era bem avaliado também, né? Naquele momento talvez ele ganhasse a eleição do Renan Filho. Já no segundo mandato dele, em 2018, eu já acho que o Renan Filho teria uma vantagem. Mas em 2014, se o Rui tivesse sido candidato, ou seja, com 1 ano e 3 meses de prefeitura de Maceió, ele poderia ter sido governador. Então, são momentos, né? A vida da gente é feita de oportunidades e momentos. E a vida política não é diferente, é até mais rápida ainda. Então, o prefeito JHC, ele será, sim, muito provocado para ser candidato ao governo ou ao Senado. E cabe a ele a decisão, porque é uma decisão pessoal, intransferível, né? Então, com certeza, isso será objeto, sim, de avaliação dele próprio para, primeiro, ganhar a eleição, em outubro, depois reassumir a prefeitura 1º de janeiro e depois pensar em governo do Estado.
por etapas, porque se você botar o carro na frente dos bois, como diz, né, no ditado popular, as coisas desandam. Então, eu sempre gosto de cumprir etapas. Bom, o senhor tem alguns projetos importantes, né, na Câmara de Vereadores, a sua atuação parlamentar, né, um projeto que regulamenta 5% da arrecadação que seja destinada à assistência social, né? Isso também passa por a sua experiência na secretaria e pelo que você viu, Maceió ainda é uma cidade que é muito desigual, né? Uma cidade que ainda muita gente precisa da mão do Estado, da mão do município, né, vereador? Isso. Eu passei um período na Secretaria de Assistência Social como secretário e um outro período eu tinha indicado, inclusive, a secretária Celiane. E me orgulho disso, porque a Secretaria de Assistência Social, durante a gestão do ex-prefeito Rui, sempre foi uma secretaria presente nas comunidades, que ampliou seus serviços. Foram abertos, na verdade, inaugurados diversos CRAs, CREAS, Central do Bolsa Família na Via Expressa, que até hoje está lá, bem mais amplo, facilitando a logística e o atendimento às pessoas mais carentes. Restaurante popular reformado. Quando eu fui secretário de Estado, inauguramos o restaurante popular do Benedito Bentes, que está lá até hoje, né, servindo a população. Então foram decisões não fáceis de ser tomadas, porque os recursos da assistência social eles são muito pequenos. Você tem a nossa Constituição Federal, ela diz que 15% da arrecadação do município é destinada à saúde. Então o prefeito, todo final de mês, ele faz todo o levantamento da arrecadação e no dia 10, até o dia 10 subsequente, ele deposita na conta da Secretaria de Saúde ou gasta como despesa da saúde 15% no mínimo do que arrecada. E gasta muito mais, porque só com 15% da arrecadação você não consegue fazer uma saúde pública de qualidade. Hoje, Maceió deverá estar gastando aí entre 25% e 26% da arrecadação com a saúde. Já com a educação, são 25% da receita do município. Então, se ele arrecada 100 mil, ele tem que gastar 25 mil com a educação. E isso está na Constituição Federal. Quando a gente vai para a assistência social, não existe valor mínimo a ser gasto na assistência. Então, por não haver isso, qualquer dificuldade financeira dentro do município, da gestão, da onde é que tira dinheiro, da onde não é obrigatório. Exatamente. Então, tira lá da assistência. Pode cortar. Então, e com esse seu projeto... Com esse projeto, o que é que a gente diz? Que no mínimo 5%, ou seja, se você tem 15% na saúde, gasta 25%. Se você tem 25% na educação e gasta, sei lá, os 25% ou 30%. Por que não gastar ou investir 5% em assistência social? Quando eu digo investir, não é comprar a cesta básica, não é dar o auxílio funeral, é também fazer isso. Mas é você dar a oportunidade de outras políticas públicas que existem dentro da assistência social que ajuda as pessoas. Nós temos um cadastro único que dá acesso ao Bolsa Família, a diversos benefícios do governo federal, que se você não tiver uma máquina pública, equipamentos, pessoal para atender essas pessoas, você não vai conseguir inseri-los dentro do arquivo, dentro do cadastro do governo federal para que possa ter acesso. E, ruim ou bom, o Bolsa Família, na minha opinião, é um projeto exitoso e de suma importância para o país, principalmente para os estados do Nordeste brasileiro. Alagoas está aí entre um deles, essa transferência de renda. É ela que está matando a fome de muitas pessoas. Levando dignidade a essa família. Levando dignidade. Gente. Então, você tem que ter esse tipo de benefício, sempre buscando ampliá-lo. Né? E fiscalizar. E fiscalizar. Então, ao longo dos anos, esse benefício ele não cresceu em Maceió, ele diminuiu. Por quê? Porque o governo federal também, com os seus momentos de crise financeira, o que é que eles fazem? Aperta o parafuso. E quando aperta, quem não estiver preparado, equipado para estar com esse cadastro federal prontinho, resolvido, vai sair e não vai chegar o dinheiro. Outro motivo que faz com que esses recursos também diminuam é o enriquecimento da cidade. Maceió, ele foi um vetor de crescimento no turismo nos últimos anos. Isso aumenta a nota da cidade, né, per capita, faz com que também o governo federal, a arrecadação aumente e
os recursos federais para a área social, ele oscila. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é uma cidade rica. Então, lá, a quantidade de Bolsa Família é mínima. Maceió é uma cidade pobre, então é muito. Recife, João Pessoa, Salvador. Então, a proporcionalidade é essa. Por isso que, muitas vezes, o sulista reclama do nordestino. Há pouco tempo atrás, houve até uma provocação na internet, dizendo que o Sul banca o Nordeste. Quando eles falam isso, é porque... É um desconhecimento histórico também, né? E cultural, né? Quando eles falam isso, é porque eles se atêm aos benefícios sociais e vê que o investimento no Nordeste é muito maior que no Sul. Mas esquecem eles que os presidentes sulistas levaram as grandes indústrias e o desenvolvimento industrial para o Sul. Exatamente. Se tivesse trazido para o Nordeste, a nossa terra é mais fértil, o povo do Nordeste é mais trabalhador, tem um coração muito maior que eles, e com certeza o Nordeste estaria em uma outra situação. E sem falar também das dificuldades que o nordestino passa, né, com a seca, né? A fome esteve muito presente e a seca faz parte, né, do clima do Nordeste, né? Então isso atrapalha o desenvolvimento da região. Esse seria o meu principal projeto, Alan. Se eu fosse governador do estado de Alagoas, meu principal projeto seria irrigação nas áreas, nos campos, nas cidades, para produzir. Quando você produz, você arrecada. Então, não tem outra alternativa. Você vê cidades aí do sertão de Pernambuco, como Petrolina, e outras cidades produzindo todo tipo de fruta, uva, vinho, abacaxi. Então, culturas que a gente vê, que a gente entende que não é para o Nordeste. O Nordeste a gente está acostumado aqui, é o feijão, é a macaxeira, é a mandioca, é o milho, que são produtos basicamente de subsistência, né? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, eu andava com meu pai no interior do estado e os moradores da fazenda diziam: eu bati 6 sacos de feijão, 8 sacos de feijão. Ele bateu, não foi para vender, foi para deixar ali no estoque para comer durante o ano. Então, é uma cultura de subsistência. Se houvesse um investimento na irrigação, e não é pegar lá a água e deixar na porta do sítio lá do agricultor, porque ele não vai ter condições técnicas nem financeiras de fazer com que aquilo se torne realmente produtivo. É você chegar e bancar aquilo, entendeu? Colocar a água funcionando, manter aquilo funcionando e cobrar produtividade, estar ao lado, aí sim o nosso estado ia para frente. O senhor tem ascensão política depois, caso o senhor consiga se reeleger a vereada por Maceió? Existe uma pretensão sua aí buscar voos maiores na política aqui no estado? Olha, eu sou muito pé no chão, precavido, como eu falo aqui desde o início da entrevista, eu gosto de etapa por etapa. Nós estávamos há um mês e meio atrás, no período da filiação partidária. Nós estamos agora, momento, né? Nós estamos agora na pré-campanha, mas é dura, mas é aquela coisa, quem tem palavra, né, Alan? Isso aí você, no dia que tiver com o prefeito JHC, com a turma da prefeitura, do partido, ou os próprios vereadores, quando eu dei a minha palavra, foi assim lá atrás. E sempre, até o vereador Eduardo Canuto fala, minha primeira filiação para ser candidato foi no PV. E eu fui a uma reunião, disse: Canuto, a minha vaga como candidato está garantida aqui no PV? Ele disse: está. E pronto. Pode contar comigo, só me diga o número que eu vou disputar a eleição. Isso era faltando 6 meses para as convenções. E assim eu fiz. E com o PL agora não foi diferente. Bati o martelo, estou no partido, vamos construir para dar certo. Porque tem aqueles caras, o a favor ou contra, né? Que entra no partido e fica trabalhando para a coisa não acontecer. Eu não. Eu vou para cima para fazer com que o partido realmente possa ser viabilizado, que o partido tenha sucesso, e assim eu fiz. E acredito que o PL será uma grande surpresa no cenário nacional aqui em Maceió, fará um grande número de vereadores, isso ajuda a todos a se eleger. Eu também serei contemplado, se Deus quiser, estar entre os eleitos, assim sendo homologada a minha candidatura na convenção, que acredito que será também. E assim a vida. Então, futuro, a gente vai no momento certo. Eu faço o meu mandato, como eu disse, transparente, prestando contas, né? Já estou há 15 anos
ocupando cargo público. Graças a Deus, nunca fui fruto de investigação, de nenhum processo judicial, de nenhum tipo de bloqueio de bens ou de operação policial. Sempre fiz as coisas, sempre trouxe próximo a mim técnicos, como eu citei aqui. A minha indicação de como secretário de assistência social na época foi a Celiane, hoje está se formando em medicina, mãe de 2 filhos, casada com um técnico, com um analista do Tribunal Regional Eleitoral, então uma pessoa comum, como diversos maceienses. Minha outra indicação foi um advogado, amigo meu de infância, o Henrique, também passou um período lá, hoje está colaborando lá na Barra de São Miguel, mas um cara seríssimo, corretíssimo, honestíssimo. Então foram as pessoas que eu procurei sempre estar do meu lado. Então quando você se cerca de pessoas de bem, pessoas que têm um berço educacional, princípios, você consegue superar, né, e passar por todos esses questionamentos. Lá na Câmara também não está sendo diferente. Com o primeiro secretário, nós ordenamos despesas, temos um 12º num valor alto para a realidade do nosso Estado, mas é um 12º que é utilizado para o pagamento da folha de pessoal, do cargos efetivos, dos comissionados, dos gabinetes, para investimento, como foi a compra do prédio, para o concurso público. Então, assim, as coisas funcionam de uma forma em que a gente sempre sabe que os recursos públicos é público, né? Nós temos que fazer o nosso. Se nós entendemos que o salário pago pela política não dá para você viver como você quer viver, você vai procurar um caminho empresarial, ser um profissional, e foi isso que eu fiz. Eu lembro que eu, com 20 anos de idade, em 2002, eu tinha 21 anos de idade. Eu trabalhei muito para a eleição do Bill, na época, para deputado federal, né? O Bill ganhou a eleição, aquele 98, ele tinha sido candidato a vice-governador do Manuel Gomes de Barro, perdeu a eleição, ficou 4 anos sem mandato. E ele voltou em 2002, foi eleito deputado federal, e me colocou como assessor dele, né? Na época podia, né, ter um parentesco e tal, e podia ser contemplado. E eu fui um dos primeiros, porque ele viu o meu esforço, a minha dedicação, mas eu nunca relaxei, eu nunca vi que aquilo seria uma forma de eu dizer, agora pronto, eu tenho um cargo de comissão, sou assessor, tinha 20 anos de idade, fazia faculdade. Eu sempre acordei cedo e trabalhei muito. Eu renunciei grande parte da minha juventude trabalhando como pequeno pecuarista, pequeno agricultor, comerciante do varejo aqui em Maceió, no centro de Maceió, da Moreira Lima, da Avenida Jatiuca. Sempre fui muito responsável com tudo que fiz, sempre respeitei muito as pessoas, sempre respeitei muito toda a equipe que trabalha comigo. Então, eu tenho dentro da minha equipe pessoas que começaram comigo lá atrás, que estão até hoje, que eu respeito, que eu valorizo, pessoas que estão chegando agora, que a gente tem tem um projeto futuro para todas elas, e é assim que eu faço política, sabendo que aquilo ali não pode ser meio de vida, que aquilo ali não pode ser um cabide de emprego para os familiares. Aquilo é o quê? É um instrumento que é lhe dado para que você possa melhorar a vida das pessoas, e é assim que eu faço. No meu gabinete é aberto para todos. Eu não tenho lá um porta-retrato meu, porque aquilo não é meu. Aquilo nós estamos de passagem. Em todos os locais, Alan, que eu passei, eu não tenho saudades. Eu tenho boas lembranças. Fui secretário do Estado de Assistência Social, passo pela secretaria, vibro quando vejo lá, ela bonita lá em obras, sendo modernizada, quando encontro os servidores de lá da época. Quando passo na Secretaria Municipal de Assistência Social, tenho lá amigos, então torço para dar certo com o novo secretário, me coloco à disposição. Quando passo na vice-prefeitura, você vê, o meu mandato acabava dia 31 de dezembro. Quando chegou início de novembro, final de novembro, eu fiz um convite ao ex-governador Ronaldo Lessa, que tinha sido eleito vice-prefeito, para ir lá no meu gabinete, passei tudo para ele, peguei a chave, entreguei a ele, faltando 30 dias para acabar o mandato. Aquela transição, a transição, digo, fique aí no gabinete, que você já deve estar iniciando aí as suas tratativas, porque eu não estou usando o prédio mais, porque eu já estava trabalhando a eleição da mesa diretora da casa, e não seria correto eu articular isso dentro de um órgão público. Então, eu fui trabalhar no meu escritório,
no empresarial, num prédio empresarial, e a vice-prefeitura, a partir daquele momento, já foi passada para o vice-prefeito eleito. Até hoje, em discursos, ele fala isso da gentileza e tal. Então, essa é a forma que eu trabalho. Então, se acontecer a reeleição, minha pré-candidatura, será da mesma forma, sempre dialogando, sempre prestando contas ao povo de Maceió, que vem me ortogando aí umas vitórias significativas. Eu só tenho a agradecer e dizer que sempre estarei ao lado de todos. Bom, esse, portanto, foi o vereador por Maceió, Marcelo Palmeira, do PL, que bateu um papo aqui no programa Com a Palavra, que vai estar ainda ao ar nesta terça-feira, e desejando boa sorte ao vereador e pré-candidato à reeleição nesse pleito de outubro. Não vai ser fácil, mas, vereador, que o senhor consiga ter êxito. Boa sorte aí na caminhada, viu? Agradeço, Alain, e dizer que não fujo aos desafios. Eu era vice-prefeito de Maceió, podia ter ficado em casa, né, com pose de vice-prefeito ou de prefeito, que assumi algumas vezes, muitos ainda me chamam até de prefeito, né, e ter ficado em casa, não, vou ficar aqui 2 anos, descansar, cuidar da família, e daqui a 2 anos eu vou tentar ser deputado, ser alguma coisa, não. Eu arregacei as mangas, e sou candidato a vereador, fui para a luta, numa pandemia, né, de máscara na cara, de casa em casa, com uns amigos pedindo, numa eleição complicada, de muitas coisas que poderia dar errado. Se eu perdesse, estaria fora do processo político, mas eu confiei nas pessoas que estão ao meu lado e nós tivemos uma grande votação. E hoje, ter sido um dos mais votados naquele pleito, o primeiro do partido, o nosso partido na época fez 3 vereadores, e agora não será diferente. Sendo homologada essa candidatura, se tornando realidade, e vamos buscar isso também. Bom, portanto, esse foi o vereador por Maceió, Marcelo Palmeira, vereador da capital, primeiro secretário da Câmara e pré-candidato à reeleição a vereador por Maceió. Bom, para você que acompanhou o nosso programa Com a Palavra, muito obrigado pela audiência. Na próxima terça-feira teremos mais uma edição, sempre trazendo personagens, pessoas do meio político, abordando a política da capital e também do interior de Alagoas. Até mais.